Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje para nossa aula de história a gente vai ver sobre regências, tá? Capítulo 12, a partir da página 201, ok? Olha, o período regencial, né, durou aí em torno de 9 anos, né? De 1831 a 1840, tá bom? Apesar de ter sido aí um período curto, né, houve bastante agitações, né? Por quê? Porque havia aí agitações, né, é, agitações de rua, revoltas, né, revoltas populares, e também divergência entre o centro, né, que era um termo denominado, né, para o governo central, né, que a sede ficava no Rio de Janeiro, né, e as províncias, tá bom? Então havia aí as divergências, né, entre o centro e as províncias. Então a gente tem bastante agitações, foi um período de muitas revoltas, né? E nós vamos estudar algumas, ok? Nós vamos estudá-las. Vamos lá. Ó, com a abdicação de Dom Pedro I, né, gente, seu filho, né, Pedro de Alcântara, né, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos, tá? E aí, o que que dizia a Constituição? Dizia que, né, deveria ser governado, né, por uma regência, né, composta por 3 regentes, né, eleitos por uma Câmara, né, de deputados e senadores, tá? Nesse período, né, que estava aí no Rio de Janeiro, havia aí poucos deputados, né, e senadores, estava aí em um recesso, ok? E aí eles elegem, né, fazem uma regência provisória, tá bom? Vamos ver aqui, ó. E aí fazem uma regência trina provisória, né? Como eu falei, havia poucos deputados e senadores no Rio de Janeiro devido a um recesso, ok? Então, essa regência, né, durou apenas 2 meses, porque era uma regência provisória, ok? Tá? Buscou, né, estabelecer a paz interna, ok? Durante esse período, vamos lá. Depois, gente, aí no ano de 1831, né, foi feita aí a regência trina permanente, né? Foi eleito, né, pelos deputados e senadores. E aí, quem foi eleito foi Francisco de Lima, Braulio Muniz, Costa Carvalho, né, um caráter aí mais liberal, menos conservador. O objetivo era combater essas revoltas, né, essas divergências entre centro, né, e as províncias, ok, pessoal? Lembrando que, né, os partidos que na época estavam disputando aí o poder, né, eram os exaltados, os moderados e os restauradores, tá? Pessoal, ó, aqui nessa regência trina, tá bom? A gente tem uma pessoa bem importante, né, que era o ministro da Justiça, tá? Que era o padre Diogo Feijó, tá? E a gente vai ver mais na frente, né, que ele se torna, né, um regente mais na frente, um líder de governo, ok? Então vamos lá. Guarda esse nome, tá? Ó, aqui são os grupos, vocês vão encontrar, pessoal, aí na página 203, tá bom? Que são, né, os restauradores ou caramurus, né? O que é que eles defendiam? A volta de Dom Pedro, né, o absolutismo, né? Quem participava, né? Quem compunha, né? Comerciantes, portugueses, militares de alta patente e altos funcionários, tá bom? Já os liberais, né? Os liberais exaltados, tá? E aí vocês têm os exaltados ou farroupilhas, né? Que é aqueles, né, desejavam, né? Uma descentralização do poder, né? Autonomia administrativa nas províncias, sistema federalista e defendiam a república, tá, gente? A gente vai ver, né,
que esses três grupos eles vão divergir, né, devido uns quererem preservar o absolutismo, né, e outros, né, a república, tá bom? Quem participava, né, profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários, militares, né, e também alguns proprietários rurais também, tá bom, pessoal? E aqui nós temos liberais moderados, né, que também é chamado de chimangos, ok? O que é que eles queriam, né? Unidade territorial, né? Aquela união, né? Monarquia, né? Defendia a monarquia, a escravidão e a ordem social, né? Manter aí, né? Aumento do poder das províncias, tá? E eram os grandes proprietários, né? Os grandes proprietários. Havia também profissionais liberais, padres e militares, ok? Vocês encontram essa tabela, gente, aí na página 203, ok? Vamos passando, tá, gente? Bom, volta e meia, gente, era o governo regencial, aliás, o governo regencial, ele utilizava os soldados, tá bom? Para conter as agitações. Só que, em alguns momentos, os soldados, eles participavam, né, dessas revoltas, eles participavam dessas agitações porque eles sentiam, né, a opressão, sentia aí, né, sentia a opressão, né, do povo e queriam aí lutar a favor do povo. Então, o governo, né, o que é que ele faz? Ele cria, né, a Guarda Nacional, tá bom? Quem era que podia participar? Presta atenção, tá, gente? Pessoas de entre 21 a 60 anos de idade, né? E com a renda anual de 100 mil réis, ou seja, né? Não podia participar pobres. Então, os pobres, né? Não havia esse caráter, vamos supor, de não se revoltarem, porque havia tinham dinheiro, né, tinha uma boa condição social, então não daria, né, oportunidade, digamos assim, para eles se revoltarem contra o governo, ok? Já que os soldados eram pobres, né, e hora outra se revoltava aí contra o governo central, tá bom? Então, foi uma tentativa aí, né, de garantir, né, o poder aí central, né, criando a Guarda Nacional, né. Nesse período, gente, né, que o governo, né, ele entrega, né, aos fazendeiros mais ricos, né, a patente de coronel, né. Então, cada coronel tinha aí seus homens, né, ao seu dispor, né. Vamos passando, tá, gente? Pessoal, né, para conter aí essa insatisfação popular, né, nas províncias, para tentar manter aí a ordem, né, é criado o Ato Adicional 1834. Né, e no que consiste esse ato adicional, né? É um conjunto de leis que modifica a Constituição, tá bom? Então, vamos lá para algumas coisas que foram feitas, né? Instituição da Regência Una, né? Não era mais trina, ok? Passa a ser Regência Una, governado aí por uma pessoa, tá bom? Suspensão do poder moderador, né? Que foi um órgão, né, criado aí por Dom Pedro, né? Por Dom Pedro I, que era bastante impopular também, né? Criação das assembleias legislativas provinciais, né, que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos, né? Com isso, gente, né, tenta aí diminuir, né, a insatisfação nas províncias, haja vista que daria autonomia, né, com a criação das assembleias legislativas provinciais, bastante importante, né, gente? Eles iriam criar leis e também decidir sobre os impostos, ok, pessoal? Gente, ó, aqui nós temos sobre os partidos, né? Quem eram os partidos políticos na época, né? Como falando, né?
existia o quê? Os restauradores, né, que queriam a volta de Dom Pedro, né? Existiam os exaltados, né, que queria ir a repúblicas, e os moderados, né, que queria ir a monarquia, tá? Então, vamos pensar, tá? Com a morte de Dom Pedro I, os restauradores se dissolveram, tá? Aqui, ó, os restauradores. Os exaltados enfrentaram o moderado e perderam, né? Foram derrotados. E qual partido sobrou? Vamos lá. Os moderados, tá, gente? E aí, eles se dividiram em dois, tá? Em dois partidos, né? Progressistas, tá bom? E regressistas, ok? E aí, gente, nós estávamos, né, num período em que, pela primeira vez, iria se escolher um líder de governo, tá? Nesse contexto, né, iria aí se escolher um líder de governo, tá bom? E aí, quem ganha é o regente, quem ganha é o Feijó, né, o padre Diogo Feijó, tá? Lembrando, tá, gente, que ele era progressista, tá? Ok? E aí, ele vai sofrer aí, tá bom? Ocorre algumas revoltas, ok? Principalmente, gente, as revoltas, a cabanagem e farroupilha, tá bom? Nesse período, a cabanagem aí e a farroupilha. Farrapos aqui, ó, farrapos, tá? O que é que acontece, né? Para ele combater, gente, essas revoltas, ele precisa de quê? Ele precisa, né, que o Senado, né, aprove, né, verbas, né, para conter, né, essas revoltas. E aí, ele acaba, né, que não tendo esse apoio, porque a Câmara, né, dos Deputados era a maioria regressista, então ele tem aí ele não tem o apoio, pelo contrário, né, oposição, né, na Câmara ele tem uma oposição, então fica muito difícil para ele governar, porque a Câmara dos deputados são composta por regressistas, né, e aí ele abdica, né, em 1837, sem apoio, né, para aprovar seus projetos, e também sem dinheiro para conter essas revoltas, né, principalmente cabanagem e farroupilha, né, ele acaba abdicando, né. Muito importante também, gente, foi um período que o padre, o Diogo Feijó, ele aprovava o casamento entre os padres, tá? Tem até uma nota aí na página 205 para vocês verem. Então, foi um período aí conturbado, tá? Então, vamos passar, ok, pessoal? Pessoal, agora nós temos, né, com a abdicação, né, do Feijó, quem assume é Araújo Lima, tá? De 1837 a 1840, né? Seu principal objetivo era combater as revoltas, né, a insatisfação popular, né? A gente vê que essa insatisfação, pessoal, essas revoltas ocorrem porque pelo alto custo de vida, tá? Pelo alto custo de vida, né, proporcionado aí, né, os impostos altos, a escravidão, tá? Tudo isso revolta, né, a população, né, o autoritarismo dos regentes, tá bom? Então, causa aí a insatisfação, né? Então, o que é que ele faz, né, junto com o seu governo, né? Ele anula, gente, o ato adicional, né, e tira os direitos, né, das províncias, né, tira o direito das províncias de fazer leis, impostos e gastos, né? Aí, gente, é a lei interpretativa, tá? Eles criam, né, a lei interpretativa, certo? Que tira aí o ato adicional, certo? Então, vamos lá, ok? Só repetindo aqui, né? Porque eu não coloquei, mas acho muito importante, ok? Que é a lei interpretativa, tá? Que ele anula o ato adicional que tira os direitos das províncias, né? De fazer leis e impostos e os gastos, né? Que eles iam aí comandar os gastos e decidir em que gastaria os impostos, ok, pessoal? Né? E daria o quê?
mas é poder de repressão ao governo central, ok? Então, essa lei interpretativa, ela tem como principal característica retirar, né, os direitos dados, né, às províncias, né, com a criação das assembleias provinciais, o direito e também dá ao governo central o direito de repressão, ok? Então, ele anula esse ato aí adicional, ok? O que é que acontece, né? Aumenta aí de disputa entre regressistas e progressistas, né? Aquela duelo entre os dois partidos, ok? E nós temos aí solução para conter as revoltas seria o golpe da maioridade de Dom Pedro II, né? Mas a gente vai ver mais na frente, ok, pessoal? As principais revoltas, pessoal, que ocorrem, como eu disse, né, é a questão do alto custo de vida, né, os impostos, a servidão, a escravidão, né. Então, nós temos revolta do Malês, né, que ocorre em Salvador, a cabanagem no Grão-Pará, a farroupilha, né, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, sabinada e balaiada. A gente vai ver essas revoltas, ok? Ó, aqui nós temos um mapa, ok? Nós temos a balaiada aqui no Maranhão, sabinada na Bahia, né, do Malês também na Bahia, cabanagem aqui no Grão-Pará e no Rio Grande do Sul de Farrapos, Farroupilha, tá bom? Ok? Então, vamos passando que a gente vai começar com as revoltas, ok, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Só para que vocês possam, né, compreender, né, e a gente também entender mais sobre essas revoltas, né, como eu havia falado, né, questão, né, da insatisfação popular com o governo central, com as províncias, tá? Então, vamos lá, começar pela revolta dos malês. Essa, gente, foi a maior revolta escrava ocorrida em uma cidade brasileira, tá bom? E o que é que acontece, né? As condições dos escravos urbanos e dos negros libertos, tá, gente? Essa revolta dos malês também, gente, é conhecido, esse malês, né, ficou também conhecido como insurreição Nagô, né, porque Nagô era um termo usado aí para os iorubás da Bahia, né, que é um grupo étnico, né, os três principais grupos étnicos lá da República da Nigéria, tá? Então, essa revolta dos malês ficou depois conhecido, né, porque os líderes, né, eles tinham o culto malê, que era uma religião mista, né, entre elementos africanos e muçulmanos, né, que, contidos aí no Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ok? Então, qual era o objetivo, né? Era tomar o poder e matar brancos e mulatos e acabar com a escravidão e criar uma república, tá? Em tese, tomar o poder, tá, gente? Ok? E acabar com a escravidão e criar uma república, tá? O líder é o Manuel Calafate, né? Escravos, né? Nem todo mundo, gente, nem todos que participavam aí, né? Dessa revolta eram malê, né? Tinham essa religião, né? Existia outros, né? Se juntaram a eles, né? Aí com a promessa, né? De uma vida melhor, de uma vida mais digna, também lutar aí contra a escravidão, lutar contra o racismo, contra a exploração, né? Quando, né, o governo central sabe disso, ele manda tropas, né? Envia tropas, né? E essa revolta combatida, né? Os africanos, né? Eles são enviados de volta, né, para a África e aí os sobreviventes, né? Eles são mandados de volta, né, para a África, segundo alguns historiadores, que são o maior intuito era a questão do branqueamento, né, da população baiana, tá? Com a porque, gente, quem estava lutando aqui também, a maioria eram libertos, eles haviam lutado muito para comprar sua alforria, né? Então, foi bastante
triste, né? Ó, agora a gente vai, gente, para a Guerra dos Farrapos. Gente, lembrando que eu estou resumindo, ok? E aí vocês leiam, né, resumidamente, leiam o capítulo, né, para mais informações, tá bom? Gente, aqui a Guerra dos Farrapos, Farroupilha, né, esse nome sugere, antes, né, era, inclusive, porque eles andavam, né, com roupas tipo farrapos, mas, né, acredita-se que era um grupo, né, de um grupo republicano aí, sediado no Rio de Janeiro, por isso, né, a gente tem essa questão de Farroupilhas, tá? Esse nome veio, né, de um grupo republicano, né, Farroupilhas. Então, quais foram as causas? As principais causas, gente, era o Rio Grande do Sul, a economia deles era baseado na agropecuária, né, na pecuária, né, na criação de bovinos, né, no charque, no sebo, na graxa, no couro, né, e aí eles tinham aí um mercado interno, né, vendiam aí para as outras províncias, né, e o que eles, né, alegavam? Que os impostos, né, dos charques uruguaio, né, e argentino, né, eram baratos, né, era pouco, né, e aí eles conseguiam vender, né, nos portos, né, quando chegavam, esses impostos eram baratos, e aí eles conseguiam vender mais barato, né, e aí eles falavam que era uma concorrência aí desleal, né, com relação aos impostos, né. Eles queriam, né, autonomia provincial, né, escolher aí seu presidente da província, né, formação de uma república independente, né, eles, segundo eles, não aguentavam mais a opressão do governo central, né, gente, os principais líderes eram Bento Gonçalves, né, e o Ganabarro e o Giuseppe Garibaldi, né, a gente vê que eles proclamam duas república, tá bom, aí na página a República Juliana, né, liderada pelo, que eles invadem Santa Catarina, né, tomam Santa Catarina e proclamam a República Juliana, e nós temos também, né, eles conquistam também Porto Alegre, né, obriga o presidente da República a fugir, tá bom, e proclama a República Rio-Grandense, né, com sede na Vila Piratini, ok? Piratini. Então, bom, como é que termina essa revolta, né? Bastante lucrativa para os farrapos, tá bom, gente? Porque após aí, ocorreu aí 10 anos entre lutas, né? 3 anos, né, de combate, digamos assim, né? O governo central manda as tropas, né? E nós temos aí o Luiz Alves de Lima e Silva, que é o futuro Duque de Caxias, né? Ele tenta um acordo aí muito satisfatório para os farroupilhos. Entre elas, gente, estão, vamos lá, ó, os gaúchos, eles podiam escolher o presidente da província, tá? O charque estrangeiro passava a ter 25% de impostos, né? Passava a pagar 25% de impostos a mais, né, de impostos, né? Então ficaria aí muito bom para eles, né? Os comandantes, gente, que ocupavam os comandantes, né, farroupilhos passaram para o exército brasileiro com os mesmos postos que eles ocupavam no, no grupo dos rebeldes, ok? E também o governo libertava, né, os escravos que lutaram nas tropas farroupilhas, tá? Os escravos que aderiram também aí à luta dos farrapos, o governo central, ele libertava esses escravos, né? Então, assim, para, né, manter aí esses acordos, o Rio Grande do Sul fica, né, pertencente aí ao Império, ok? Diante, né, desses acordos. Muito vantajosos, né? Escolha do presidente da província, impostos, né, 25% a mais dos estrangeiros, né, do charque,
os soldados rebeldes que lutavam passaram para o exército, né, com os mesmos postos, libertação dos escravos que lutavam, né, nos farrapos. Então, assim, muitas vantagens para os farroupilhas, tá bom, gente? Passando aqui. Agora, gente, nós vamos para a cabanagem, tá bom? Pará e Amazonas, tá bom? Gente, a cabanagem, nesse período, eram compostos, né, por esses estados: Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas, tá bom, gente? A população era estimada aí em 120 mil pessoas, né, entre mestiços, negros, mulatos, brancos, ok? Eles viviam aí da pesca, né, da extração da madeira, da castanha do Pará, do cacau, da baunilha e de ervas medicinais aí, viviam aí com o extrativismo, né? Viviam também, trabalhavam muito, né? Trabalhavam em regime de escravidão por baixíssimos salários, tá bom, gente? E aí era um povo muito pobre, né? Era uma população muito pobre. Então vamos aqui. Havia a questão do isolamento da província, né? A situação da pobreza, né? Que viviam em cabanas, né? Esse nome de cabanagem, porque a casa, gente, deles eram construídas, né? Estilo palafita, né? Que é aquelas estacas construídas, né? Próximo aos rios, né? Tem aí, inclusive, na página 206, né? A palafita, uma palafita. Ok, pessoal? Então, viviam aí, né? Muito em situação de extrema pobreza, né? Então, gente, o que é que eles, né? O que é que eles desejavam aí, né? A questão da divisão das terras, né? Terras para plantar, fim da escravidão, tá bom, gente? Independência da província e a proclamação de uma república, tá, gente? A gente vê aí alguns, né, líderes, Antônio Francisco Vinagre, tá bom? Bom, essa cabanagem, gente, a gente vê que alguns líderes traíram, tá bom, gente, traíram o movimento da cabanagem, e aí um jovem, Eduardo Angelim, né, ele assume, né, a liderança, né, do controle, né, da revolta. Entretanto, né, o governo central, né, manda tropas e essa revolta é contida, e estima-se que mais de 30 a 40 por cento da população foram mortos, ok, pessoal? Nesse, nessa revolta, tá? Bastante trágico. Agora, gente, a gente vai para Balaiada, né, no Maranhão, que ocorre aí 1838 a 1841, né? Gente, aqui as causas era a questão, né? A principal fonte de renda, a economia, era o algodão, tá? E aí o algodão estava sofrendo aí uma concorrência, né, com os Estados Unidos, né? Eles estavam, né, preferindo, né, comprar o algodão, né, dos Estados Unidos, porque era de melhor qualidade, né, e também mais barato, né, um algodão de melhor qualidade e mais barato. E o que é que acontece? E também a questão dos altos impostos. Por quê? Porque eles teriam, né, que comprar roupas e alimentos, ok? Dos comerciantes portugueses a alto custo, né? Então, o que é que eles queriam, né? Substituição, né, do presidente da província, né? Retirada, expulsão aí dos comerciantes também portugueses e o fim da escravidão, né? Esse nome balaio, gente, porque um dos líderes, né, foi o Raimundo Gomes, né, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme, tá, gente? O que é que acontece? Como terminou, né?
o governo central, bom, os fazendeiros aí, né, temendo aí o fim da escravidão, né, eles se aliam aí ao governo central, né, e ajudam a conter essa revolta, né, e também, principalmente também, né, os proprietários de escravos, né, temendo aí o fim da escravidão. Então, eles são contidos, né, o governo central vence, né, e termina, né, com a condenação e a morte, e estima-se que mais de 11 mil pessoas morreram, tá, gente? Ok? Vamos para... Ó, gente, nós temos aqui a última, né, que é a Sabinada, né, que ocorre também na Bahia, tá bom? Quais eram as causas, né? Eles não aceitavam, né, os governantes que eram enviados pelo Rio de Janeiro, tá? E outra coisa também, que houve rumores, né, que eles lutariam, né, contra que os soldados e que o governo central iria convocar o povo baiano, né, para lutar contra os farrapos, né, contra a revolta da farroupilha, né. Então eles eram aceitavam, aliás, eles tinham um apreço, né, tinham pelos farrapos e eles não queriam, né, lutar contra os farrapos, né. Então, o que é que eles queriam, né? E aí nós temos, né, o doutor Sabino, que era um médico, né, que ele, né, ele era jornalista e médico, e aí ele tem um jornal e ele convoca o povo a lutar, né, pela República, né? E aí o objetivo era proclamar a República e separar a Bahia até que Dom Pedro I, né, Dom Pedro de Alcântara, aliás, Dom Pedro II, né? Então, Dom Pedro de Alcântara, ele atingisse a maioridade, né? E aí o líder, como eu falei, foi o Francisco Sabino, né? O governo central, ele reprime, né, essa revolta, né, manda vários soldados, né, como todas as revoltas, né, e aí termina com 1.200 pessoas mortas, né, 3 mil foram presas, e o doutor Sabino, ele é expulso da Bahia, tá bom, pessoal? Ó, qual era, né, a, qual era a solução, né, era para conter as revoltas, né? Gente, a gente vai ver, né, que né, tem fim aí no fim das rebeliões, tá bom? A gente vai ver também a ascensão do café, ok? E aí a gente, né, o governo central, ele se firma aí no poder, garantindo aí a unidade do império, tá? A unidade do imenso império brasileiro, tá bom? E aí a gente vai ver também o golpe, né, de maioridade de Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, né, na próxima aula, tá bom, pessoal? A gente vai dar continuidade, ok? Então é isso, tá? Assistam o vídeo, pessoal, leiam o capítulo, tá bom? Todinho, que façam as atividades e me enviem, tá bom? Para que eu possa corrigir e atribuir uma nota. Lembrando, galera, muitas atividades pendentes, enviem, tá bom? Para que eu possa atribuir uma nota, ok? Grande abraço.